Aleluias, glória a Deus, paz e graça da parte de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Super feliz pela oportunidade, mais uma vez, de revê-los, sorridentes, firmes, fortes, glória a Deus por isso, aleluias. Ao longo desse ano, esse novo tempo, 2016, nós temos tratado da parte de Deus aqui um tema que o Senhor colocou, não é? Que trata do nosso crescimento, não é? E hoje, como vocês podem ver aqui, nós vamos tratar de um item chamado responsabilidade, que é a última da palavra crescer ali. No entanto, é nossa responsabilidade, não é? A primeira palavra de Deus foi o ser ali do nosso compromisso. Então é nossa responsabilidade, nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com o ministério, o nosso compromisso com o mundo, tantas coisas que nós temos, tantos compromissos que nós temos. Também é nossa responsabilidade, o segundo tema que foi tratado, o relacionamento, um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento com Jesus e um relacionamento com o próximo. Não é? E também é nossa responsabilidade o E ali de evangelismo, também é responsabilidade nossa fazer parte da grande comissão, de pregar as boas novas, levar as boas novas até os confins do mundo. Também é nossa responsabilidade o S ali de crescer em santidade, porque o Senhor é santo. E santidade é estarmos separados para Deus. Também é nossa responsabilidade, né? Nós temos ali o C, nossa responsabilidade com comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Também é nossa responsabilidade, né? Nós tratamos a semana passada do Espírito Santo, né? E o tema que foi abordado, que nós precisamos crescer em paixão por Jesus, em ardor por Jesus. E hoje nós vamos tratar do item responsabilidade. Mas, o que é responsabilidade? Procurando lá a ajuda do presbítero Zé Alberto, nós fomos lá no dicionário. E aí quando a gente vai lá no dicionário, responsabilidade, qualidade de quem é responsável. Ajudou, né? Ou, pelo sorriso do presbítero, ele já matou a charada. Ok, mas aí então nós vamos de novo lá no dicionário. Então, o que é responsável? Responsável é aquele que tem responsabilidade. Uau! Então nós entramos no loop. Mas aí cabe uma questão. Os pequenininhos já foram, mas até os pequenininhos têm responsabilidade, não tem? Até os pequenininhos. Tem responsabilidade já de fazer o catazuquê, das coisinhas lá que eles fazem. Os mais crescidinhos já têm muitas responsabilidades. Aqui no Japão, o estudo é árduo, o estudo precisa de uma dedicação, diuturnamente, todos os dias, tem que estar se dedicando aos estudos. Então, a pergunta que fica é, quem aqui não tem alguma responsabilidade? Como ninguém ergueu a mão, acho que todos têm alguma responsabilidade. Então, nós podemos começar a elencar aqui o que nós somos responsáveis, não é?
em vários verbos aqui que a gente pode usar, não é? Se a gente falar que responsabilidade é cuidar, cabe, não é? Se nós usarmos outro verbo, zelar, administrar, gerir, fazer acontecer, pagar, cobrar, dar, receber, educar, ensinar, exortar, edificar, contribuir, meditar, orar, interceder, aprender, realizar, enfim. Tudo isso que nós colocamos cabe no item responsabilidade. Não é mesmo? Então, se formos ver, se nós começamos então a colocar situações nas nossas vidas, nós vamos ver que nós temos muitas responsabilidades. Né? Enquanto o gestor da casa, nós temos responsabilidade com o trabalho, o presbítero que o diga, já está trabalhando todos os dias, mainite, até as tantas. O irmão Valente, ele declarou aqui que ele também trabalha muitas horas e trabalha num ambiente em que as pessoas estão precisando de Deus. As pessoas estão sem paz, essa paz que excede entendimento. Se nós colocarmos outras situações, nós temos agora sachô de empresa, é bem diferente ser um sachô de empresa. Enquanto eu estava lá, trabalhando ali naquela produção, fazendo aquelas pecinhas, eu não imaginava o quão bom era aquilo. Mas aí eu dou um passo e vou ser sachô. E aí o sachô tem que ter muitas responsabilidades, ele tem que fazer muitas outras coisas. Não é só ali o que aparenta, só o que aparece, só o que a gente está vendo. Nossa, que refeição deliciosa, nossa, que atendimento maravilhoso. Não é só isso. Para acontecer isso, tem muitas responsabilidades que são feitas atrás de tudo isso. E se nós vamos ver também o ministério, de repente, o pastor, a gente olha para o pastor, nossa, que felicidade é dele, foi lá, foi dar um passeio hoje ali em Toyohashi, mas para ir lá ele tinha responsabilidade, porque ele teve que meditar numa palavra, ele teve que levantar de madrugada, ele teve que orar, ele teve que interceder, e ele teve que ter disposição de ir lá até Toyohashi, não é? E aí, abençoar e ser abençoado. Então, compromisso, responsabilidade de um pastor pelas ovelhas, por zelar, por cuidar de tantas pessoas, também tem lá grandes responsabilidades, não é mesmo? Mas nós temos, eu diria assim, uma grande responsabilidade, que é o que nós vamos abordar nesta tarde e noite, não é? Quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia. Qual é? Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis. E vamos no primeiro capítulo da Bíblia. Capítulo 1. Gênesis capítulo 1. E acha aí, nós vamos ler 3 versos. Acha aí o verso 26, o 27 e o 28. Quem achou, diga glória a Deus. E quem puder, eu vou pedir para vocês se levantarem em reverência a essa palavra. Vamos ler conjuntamente esta palavra, que vai estar projetada aqui no telão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos,
sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam desta terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Espírito Santo de Deus, lemos a tua palavra. O Senhor nos mova, nos conduza, nos transforme em uma palavra poderosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, estamos tratando do item responsabilidade. E aqui, quem que está falando? Quando a gente diz façamos, quem é que está falando? Deus. É Deus que está falando. Só que está no plural. Façamos. Então aqui cabe, é Deus, Pai, mas estava lá junto Deus, Filho, Jesus Cristo, e estava lá junto o Deus, Espírito Santo. Então a Trindade estava lá quando fez-se o homem à imagem e à semelhança. Amém? Então, a imagem e semelhança de Deus. Só que aí, refletindo nisso, o que será imagem e semelhança de Deus? Já parou para pensar? Porque nós estamos tratando o item de responsabilidade. Temos que crescer em responsabilidade de ser imagem e semelhança de Deus. Mas aí, parando para pensar, o que é a imagem e semelhança de Deus? Eu fui ali na frente do espelho e fiquei olhando. Quando você olha na frente do espelho, quem você olha? Você mesmo. Imagem e semelhança de Deus. Fiquei ali um tempo. Aqui tem até espelho, olha que legal. Você vai ali, ó, e fica se contemplando ali. Imagem e semelhança de Deus. Daí eu trouxe uma imagem que eu vi esses dias na internet. Pode colocar, irmã? Então, vocês veem uma imagem. Duas pessoas. Alguns conhecem, outros não conhecem. As duas pessoas. Observe nitidamente para essas duas pessoas. Vê semelhança? Vê? Vocês estão vendo semelhança? Se eu encontrasse na rua, de repente, na tribulação, talvez eu inverteria os nomes. Não é? Talvez eu chamaria uma de nome, a outra, não sei. Dado a semelhança. Você olha aqui, olha ali, e vai notando as semelhanças. Então, dá para explicar então, se nós somos semelhantes a Deus, nós temos que ter então a semelhança. Dá para perceber? Que nós temos que ter semelhança? Bom, então vamos voltar lá para o nosso espelho então. Aí a gente vai para o nosso espelho, não é? Eu e você estamos ali diante do espelho e estamos vendo a imagem e semelhança de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então fica aí, fica contemplando agora o espelho, você está se vendo nesse espelho e nós temos lá Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém? Então, o que é ser imagem e semelhança de Deus? Uma semelhança que nós temos que ter é uma semelhança moral. Não é? Nós temos que ter uma semelhança moral. Mas o que é isso? Não é? O que é essa semelhança moral? Então, buscando um texto,
Não é? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, que esse meu óculos aqui, ele de repente ele começa a não ajudar em determinadas situações. Então eu vou fazer um zoom aqui. Fazer um zoom aqui no texto, para que ele fique maior. Se ele ajudar aqui, ficou grande. Amém. Estou lendo. Um texto que a gente foi buscar lá em Efésios, capítulo 4, 22 a 32. Eu vou estar lendo aqui para vocês e discorrendo sobre esse assunto. Então ele começa dizendo assim, que quanto ao trato passado, então todos nós temos um período em que nós temos um passado. E aí está dizendo assim, que vos despojei do velho homem. Então quando eu estou ali no espelho, eu agora já estou olhando que eu me despojei do velho homem. E que esse velho homem, essa imagem do velho homem, ele se corrompia pelas concupiscências do engano. O que é concupiscências? São os nossos desejos que nós tínhamos antes, não é? Desejos de pecado, desejos de engano, como está dizendo aqui. E daí ele continua assim, dizendo que e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, quando nós estamos olhando agora para esse espelho, nós então olhamos que a nossa mente está renovada pelo Espírito. E ele continua o texto, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, olhando agora no espelho, a imagem que nós vamos estar vendo é uma imagem de revestimento, e revestimento de justiça e de santidade. Então, olha a responsabilidade. Nós precisamos crescer em justiça e santidade. E daí ele vai discorrendo algumas coisinhas aqui, né? Ele diz assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então a gente olha para o espelho e começa então a olhar. Deixai a mentira e falai a verdade uns aos outros. Às vezes eu e você estamos precisando falar a verdade uns aos outros. Marido e mulher são marido e mulher porque outrora fizeram um voto ao Senhor. Só que no decorrer das coisas, no decorrer do tempo, parece que esses votos que foram declarados ali vão ficando mais difíceis, vão ficando com dificuldade de estar sendo realizado. E aí, mesmo no relacionamento, marido e mulher, não conseguimos falar a verdade. Não conseguimos ter um relacionamento genuíno com a mulher que Deus te deu, o marido que Deus te deu, e ficamos ali com dificuldades no nosso relacionamento. Se colocarmos pais com filhos, a mesma coisa. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa interessante. O Facebook está em decadência. Pasmem. O Facebook está em decadência. E aí então fomos procurar, mas por que está em decadência? Está em decadência, alguns dizendo, não é? Porque agora no Facebook os pais entraram lá. Então os filhos estão,
os filhos estão vazando do Facebook, porque os pais estão lá. Então, se os filhos estão lá, os pais também estão, todo mundo olha. E os filhos não querem ter esse relacionamento. Olha que interessante. Então, isso pode ser o início, como todas as redes sociais, já teve aquele tempo do Orkut, lembra? Isso nunca vai quebrar. Mas quebrou. O Facebook também não é diferente. E outras mídias também não serão diferentes. Mas o enfoque aqui que eu quero dar é que nós estamos com dificuldade de ter relacionamentos. Relacionamento com as pessoas que nós mais amamos. Nós criamos filhos com todo amor, com todo carinho. Mas eles vão crescendo. Vão crescendo e vão adquirindo a sua identidade. Por isso, a palavra de Deus diz que ensina uma criança, desde a tenra idade, a andar nos caminhos do Senhor. Porque daí, quando ele ficar velho, ele não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, a importância do Evangelho, a importância da palavra de Deus para as nossas crianças. E ele vai dizendo aqui, esse texto, não é? Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Então, se somos uma imagem e semelhança de Deus, então Deus está dizendo assim, você pode irar, mas você não pode pecar. Significa que se eu sou imagem de Deus, Deus também se ira? Deus também se ira. Deus deve se irar todos os dias, com todas as coisas que ele deve ver. Então, Deus também deve se irar, imagem e semelhança. Mas, ele não peca. Então, para nós, não devemos pecar. E aqui, ele diz um complemento importante. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Às vezes, eu e você, no relacionamento conjugal, temos problemas, brigamos lá, discutimos lá, um com o outro, e vai virar a noite, vamos dormir, mas cada um vira para um lado da cama, um olha para lá, o outro olha para o outro lado, e nós continuamos irados. E a palavra de Deus está dizendo aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira. Às vezes nós vemos pessoas por dias, por semanas, por meses, por anos, com essa ira, com essas mágoas, com esses sentimentos negativos, não é? Daqui ele vai dizendo assim, não deis lugar ao diabo, porque se nós, a canção diz, se a mão de Deus está sobre nós, quem será contra nós? Quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, até o inimigo, ele sabe que não pode nos tocar. Não pode. Ele só pode ficar onde ele fica, ao derredor. Ele só pode ficar lá. Mas então, por que acontece? Porque eu e você, nós damos causa para que ele possa, de um jeito ou de outro, elaborar uma estratégia para minar as nossas forças. Ouça, nesses dias, nesses tempos, o inimigo ele tem atuado nas famílias. Esse texto que nós lemos, Deus abençoou Adão e Eva e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Então o encher a terra está sendo feito. Estamos cumprindo o mandamento de Deus. Mas, então, o inimigo sabendo disso, ele vai onde? Ele vai entrando nessas brechinhas que nós mesmos vamos gerando e vamos deixando ele entrar. Estamos dando lugar a ele. E a palavra de Deus ainda continua aqui. Aquele que furtava não furte mais. Eu parei para pensar
furtar, o que é furtar? Furtar, às vezes, a gente recebe uma moedinha a mais. Mas é só uma moedinha. Mas eu vi. Eu vi. Então eu deveria ir lá, olha, você fez a conta errada. Vê direito aí que está errado. Não é? Às vezes acontece, a gente, muito aqui no Japão, é assim, ele te dá um punhadinho de moeda, você nem conta e já enfia na bolsa. Então esse você não viu. Se tiver um erro, amém. Mas tem aquele que você vê, você olha as moedinhas, deveria vir só uma moeda, veio duas. Então, eu devo me retratar. Olha, eu acho que você fez a conta errada. Eu deveria receber só uma moedinha, tem duas aqui, acho que uma é sua. Furtar é quando nós chegamos no irmão, vai dar certo isso não. Vai dar certo isso não. Você entrou num barco furado. Sabe? É furtar. Furtar. Hoje lá no Brasil tem uma voga, não. País da corrupção, país do descaso, país disso, daquilo. Furtar é nós, quando vamos exercer a cidadania, nós não fazemos. Nós deixamos para lá. Vou anular meu voto. Não quero nem saber disso. Então, estamos furtando. Então a palavra de Deus está dizendo, se antes você furtava, agora você não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Fazendo com as mãos o que é bom. E tem outra passagem que diz assim, não te canses de fazer o bem. Mas estão me fazendo mal, estão me maltratando. O irmão Valente, muitas vezes, ele relatou que lá no trabalho vinha aquele oprimido, vinha aquele que estava cansado e ia lá atrapalhar a vida dele. Não é? Então, se ele não tem vivo a palavra de Deus, se ele não tem essa paz que excede o entendimento, o que será que ele faria? O que eu faria? O que você faria? Não é? Então nós precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos de Deus, não é? E ele diz aqui ainda, para que tenha, trabalhe, para que tenha com o que repartir, com o que tiver necessidade. As necessidades são desde o tempo de outrora. Essas necessidades existem. Nós, muitas vezes, olhamos assim para essas mazelas. Essas mazelas estão aí. Estão do nosso lado. Às vezes nós vemos, como aquela passagem do samaritano, o presbítero trouxe outro dia, olhamos a dificuldade do outro, mas nós deixamos para lá. Isso não é comigo. Afinal de contas, eu sou sacerdote, deixa isso para lá. Olha, eu sou levita, olha, eu sou presbítero, olha, eu sou diácono, olha, eu sou cooperador, olha, eu sou obreiro, deixa para lá, isso não é comigo. Não é? Imagem e semelhança de Deus, responsabilidades. Olha outra aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vocês estão diante de uma pessoa que de cada 10 palavras, 11 era a palavra torpe. Não sei por que chama palavrão. Por que chama palavrão? Por que fala palavrão? Palavrão é uma palavra grande, né? Então deve ser amplitude, né? Deve ser então amplitude. Essas palavras torpes aqui deve ser amplitude. De tal forma que até hoje o meu filho Tiago, que conviveu comigo desde pequenininho, hoje mesmo ele soltou uma. Eu falei, o quê? Um probleminha. Então, você vê as consequências.
as consequências de coisas que nós fazemos no dia a dia. Nós nem nos percebemos que falamos. Mas aí, depois a gente então se reveste de novo homem e a gente não fala mais. Só que eu penso. E a palavra de Deus diz que, em outra passagem, se tu pensar em adulterar, tu já adulterou. Então, só de pensar, então significa que toda vez que nós pensamos na palavra torpe, pecado. Pecado. Não tem outro nome. Pode aliviar, mas é pecado. Perante Deus, será que ele se ira ou não? Não é? E olha o que vamos encontrando aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Semana passada, o presbítero ele fala sobre o Espírito Santo. Ele traz uma mensagem que nós perdemos o ardor, nós perdemos a paixão por Jesus Cristo. E quando fazemos isso, com certeza nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Então, olhando para o espelho, somos a imagem e semelhança do Espírito Santo. E aí então, nós vemos ele tristes conosco. Não é? Então, precisamos crescer nas nossas responsabilidades. E daí, nós estamos falando com cristãos, nós estamos falando com pessoas que já têm a redenção, já têm a salvação, já foram remidos, já foram comprados pelo sangue de Jesus. Mas, ainda assim, olha só o que fala a palavra de Deus. Será que nós, quando olhamos no espelho, estamos vendo amargura? Estamos vendo ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia? Será que quando nós olhamos para a imagem e semelhança, será que nós estamos olhando essas coisas? A palavra de Deus aqui, diz aqui que precisamos eliminar isso da nossa vida, não é? E daí, ele vai dando algumas recomendações. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Aqui é uma grande reflexão que nós temos que fazer. Nós vivemos em comunidade. E Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Como crescemos e multiplicamos, só podemos ter então só alguns que nós elegemos como os nossos pares. Ele diz aqui para a gente se preocupar com todos e perdoar a todos como Deus tem nos perdoado. Naquela oração do Pai Nosso, não tem uma parte assim que a gente diz para o Senhor, Senhor, perdoai todas as nossas dívidas, ofensas. Mas tem a segunda parte. Como também nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Quando olhamos para o espelho, será que isto é uma realidade na nossa vida? Hoje, muitos casais estão vivendo o que podemos chamar de um inferno na própria casa. Por quê? Por quê? Porque essa imagem e semelhança está muito comprometida. Não é? Mas o que eu quero mostrar que a palavra de Deus ela é incrível. Quando nós olhamos aquela imagem e semelhança,
de duas pessoas que nós até conhecemos, nós vimos semelhanças físicas, semelhanças naturais. São duas irmãs de sangue que têm muita semelhança, são muitas parecidas. E aí quando nós imaginamos Deus, né, nós imaginamos uma pessoa, Deus é uma pessoa, amém? Mas nós imaginamos uma pessoa, um ser, talvez totalmente diferente do que nós vemos de nós mesmos. Mas o texto vai mostrar que Deus, ele tem espírito, tem mente, tem emoção, tem autoconsciência, tem livre-arbítrio. E tudo isso nós também temos. Nós não vamos ler, mas eu vou falar daquele episódio. Imagine então, Adão e Eva, eles estavam no Jardim do Éden. Que lugar mais legal para estar? Hein? Tem algum lugar que você conhece? Se eu tivesse a oportunidade de estar no Jardim do Éden, que maravilha! Você cuida daí, ó, cuida dos animais, tudo isso aqui, você que organiza, administra. Então os dois estavam lá fazendo isso. Só que então, Eva olha para uma árvore, um fruto, e ela pensa. Então tem mente. Eva pensa, tem mente. Não é? E imagine aquele momento. Nossa, que fruta boa. Que fruta boa. Nós também não somos assim? Nós também não somos assim? Ou gostamos de uma fruta, olhamos, nossa, que fruta boa. Nossa, aquele calorzão. Manda essa melancia aqui que eu vou detonar ela. Né? Então, nós também pensamos, nós também somos como Eva. E aí então, aquilo pareceu muito agradável, muito desejado, e ela tinha o entendimento. E daí então, ela tem que exercer o livre-arbítrio. Deus falou, de tudo, menos esta fruta. Menos esta. Mas ela foi pensar justamente naquela e teve que exercer o livre-arbítrio. Como não como? Como não como? Se fosse eu e você, comeríamos ou não comeríamos essa fruta? Não comeríamos? Rontou. Então, há controvérsia. O pastor está afirmando. Se fosse ele não comeria. Mas, olha só. Ela tomou uma decisão de comer e levou o marido a comer também. O marido também não tinha discernimento? O marido também não pensa? O marido não podia dizer, mulher, tu tá louca. Não. Come você. Você quer morrer, morre você. Eu não. Mas ele, o que ele fez? Também comeu. Também comeu. Não é? E depois que eles comeram, o que acontece? Parece que a Bíblia diz assim, abriram os seus olhos, e aí então eles viram, não é? Não estou vendo ninguém aqui assim. Mas a Bíblia diz que eles estavam nus. E quando ficaram nus, nossa, estamos nus. E aí precisamos fazer uma roupa. Fizeram uma roupa lá. E Deus, a palavra diz assim que Deus estava passeando no Jardim do Éden à tarde. Não é? E pergunta, Adão, cadê você? Adão ouviu, e Eva também, e eles fizeram o quê? Se esconderam.
Às vezes eu e você, quando olhamos sinceramente para aquele espelho, imagem e semelhança, nós também nos escondemos. De quem? De Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Nós nos escondemos. Mas, uma perguntinha. Adianta se esconder de Deus? Para onde você vai correr? Eles lá se esconderam, mas Deus, o que fizeste? Deus ainda pergunta, o que fizeste? Não é? Mas nós estamos falando de uma semelhança natural. Então Deus andava no meio deles, amém? Deus andava no meio deles e estava perguntando e conversava com eles como eu estou conversando com vocês aqui. Então, a imagem, semelhança, é natural. Aí vamos dar um salto aqui, ó. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais do mangue, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou. E eis 3 homens em pé, junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Nós estamos falando agora de Abraão. Nós estamos falando de Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão. De ti sairá uma grande descendência. Só que Abraão já era muito velho. E a sua esposa, Sara, também já era muito velha. E além de ser muito velha, ela era estéril. Então, como ter um filho se já são velhos, já não tem, a Bíblia diz, já não tem mais o costume, não é, para gerar uma nova vida. E esse texto é interessante. Então, se vocês prestarem atenção, tinham 3 homens. Então, Abraão estava vendo 3 homens, fisicamente. Então, como eram esses homens? Como eu e você. Só que um era Deus e Deus estava acompanhado de 2 homens. E nós vamos ver nesse texto que Deus gostava até de churrasco, de picanha. Gostava de bolo. Comia bolo. Tinha sede, sentia calor. Não é? Então, imagem e semelhança de Deus. Olha só como está dizendo aqui o texto. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo que não passes de teu servo, que se traga um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Então Abraão está falando, vou trazer um pouco d'água, vocês devem estar com sede. Então era Deus ali. Deus tinha sede. E os anjos, não é? E naquele tempo nós usávamos esses calçados bonitos que o pastor tem aqui, um coturno bom. Naquele tempo não tinha isso. Então talvez nós tínhamos dificuldade com os pés. Hoje mesmo eu vou lá tomar banho, vou lá lavar os meus pés, e a gente sempre, homem é uma coisa, lava sempre daquele jeito, né? Mas se você for olhar ali no meio dos dedos, fica sujo, mesmo com esse calçado. Mesmo aqui que a gente não entra de calçado dentro da casa, os nossos pés ficam sujos. E naquela época então, como que ficava? Então, Deus precisava lavar os pés deles, os anjos precisavam lavar os pés deles. Imagem e semelhança. E trarei um bocado de pão. Então Deus comia pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passares adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo, e disseram, assim faze como dissestes. Ou seja, Deus está falando, estamos precisando mesmo, traz tudo isso aí. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse, faz um bolo rapidinho aí. E correu Abraão às vacas e tomou vitela tenra e boa. E deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado.
e pôs tudo diante deles. Eles estavam debaixo da árvore e comeram. Gente, quando a gente for lá para o céu, nós também vamos comer. Ou vocês acham que não? Nós também vamos comer. Nós também vamos viver como nós vivemos aqui. Então, olha só, lá em Lucas 22, 30. Para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos. Então nós já estamos lá no reino. Nós já estamos lá. E nós estamos assentados à mesa para comer e beber com o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Imagem e semelhança. Mas o que eu quero mostrar com esse texto? Então, Deus está falando para Abraão. Abraão, de ti sairá uma grande descendência. Mas mulher é engraçado, né? Mulher não podia estar participando dessa conversa, mas a Bíblia fala que Sara estava ouvindo por detrás da porta. Ouvindo por detrás da porta. E Sara fez o quê? A Bíblia fala que Sara riu. Riu de uma promessa de Deus. Será que eu e você, quando estamos olhando para o espelho, nós também não estamos rindo das promessas de Deus? Será que nós também não estamos duvidando como Sara duvidou? Eu vou ter os meus deleites, eu vou ter um filho. Nossa! Quem estava falando? Deus. Como Deus está falando muitas coisas conosco, muitas vezes eu e você, talvez não estejamos rindo, mas também não estamos crendo. Não é? E nessa passagem, Deus vai lá visitar Abraão, e olha o que ele vai falar aqui. Porque eu o tenho conhecido. Então Deus conhece cada um de nós, como conheceu Abraão. Sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele se tem falado. Então, Deus já conhece eu e você. Deus já sabe o que eu e você somos. Deus, ele fala conosco diversas vezes, mas muitas vezes eu e você. A expressão rindo aqui, eu e você, não cremos. Não cremos. E continuamos. Continuamos uma caminhada dando causa para aquele que está ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para nos dragar. Depois, na sequência, Abraão vai fazer uma coisa interessante. Abraão vai conversar com Deus tete a tete. Ele está conversando com Deus aqui como eu estou falando com vocês. Então, como é Deus? Como eu e você, imagem e semelhança. E aí Deus vai fazer uma intercessão por uma família que está lá em Sodoma. Não é? Ele vai fazer uma intercessão. Só que Deus disse assim: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Porquanto o seu pecado tem se agravado muito. Deus nunca vai fazer concessão com o pecado. Deus não pode conviver com o pecado. Para isso ele amou o mundo de tal maneira e deu a solução. Qual foi a solução? Jesus Cristo. Então, hoje já somos novo homem, somos revestidos, somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Ok. Mas a maldade, a justiça, a imoralidade, tudo isso a seu tempo Deus vai voltar, Jesus vai voltar e vai julgar tudo isso. Então não se preocupe, se às vezes você vê alguém que
induzido pelas hostes da maldade, pelos principados, pelas potestades, estão cometendo essas atrocidades, então isso será julgado pela pessoa certa, no tempo certo. E que tempo que nós estamos? Foi falado aqui. Nós precisamos nos arrepender. Qual é a pregação de hoje? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem falava isso? João Batista falava isso, pregando lá no deserto. Jesus falava isso. Os discípulos falavam isso desde o século I. Nós estamos no século 21 e a pregação é a mesma. Por quê? Porque os pecados estão aí. Então, imagem e semelhança. Imagem e semelhança. O que nós queremos mostrar aqui é que Deus, quando Ele disse que façamos a nossa imagem e semelhança, é porque nós somos como Ele. Só que Ele tem um corpo espiritual. E nós imaginamos só o que nós conseguimos ver. Nosso corpo como ele é. Como nós vemos hoje. Só que nós haveremos de ter um corpo glorificado. Como é? Não sei. Mas é um corpo como a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Jesus, a imagem e semelhança do Espírito Santo. Quero mostrar também que a palavra de Deus traz alguns exemplos sobre o Espírito Santo. Como é o Espírito Santo? A palavra de Deus está dizendo, a nossa imagem e semelhança. Mas nós, como nós imaginamos o Espírito Santo? É uma pessoa. Ele tem uma função. Qual é a função dele? Nos consolar, nos ajudar. Essa é a missão do Espírito Santo. E aí, a função dele. E aí, então, como que é ele? Então, quando a Bíblia relata que Jesus foi batizado nas águas por João Batista, o próprio João Batista, lá em João, ele dizendo lá para os discípulos, que eram dele, discípulos de João Batista, e depois passaram a ser discípulos de Jesus, ó, esse aqui, falando de Jesus, esse é aquele que vai vir tirar o pecado do mundo. Esse é aquele, eu os batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E João Batista viu no batismo de Jesus o Espírito Santo. E como ele veio? Em que forma corpórea ele veio? A Bíblia relata em uma pomba. Não é? Mas a pomba é um simbolismo, porque o Espírito Santo é a nossa imagem e semelhança, como diz a palavra de Deus. E ele habita em nós, apesar de nos conhecer. Glória a Deus. Porque haverá um tempo que o Espírito Santo não estará mais conosco. E aí então a diferença será gritante. Porque aí nós estaremos realmente por nossa conta. Nós não teremos mais o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso ajudador. Amém? Então, eu quero concluir essa ministração dizendo que o Espírito Santo ele é tão importante como nós vimos na pregação passada. Porque ele faz toda a diferença na minha e na sua vida. Toda vez que você se sentir angustiado, amargurado, não é? E você clamar a Jesus, vem a atuação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz o quê? Quando ele vier, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim.
Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo será julgado. E ainda tenho muito a vos dizer, para vós que não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e tudo por isso vos disse que há de receber o que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então, responsabilidades. Responsabilidades que nós temos de ser a imagem e semelhança de Deus. A pergunta para reflexão: que responsabilidade nós estamos tendo com isso? Que responsabilidade quando nós lemos a palavra de Deus, esta verdade se torna uma verdade para ti e que, como lá Adão e Eva, muitas vezes eu e você nos deixamos, na hora do livre-arbítrio, na hora da decisão, nós deixamos de lado as coisas de Deus, a verdade de Deus. Então, o crescimento, ele se dá quando? O crescimento se dá quando nós avançamos. Então, esse ano será um ano novo, 2016, se nós avançarmos. Avançarmos em quê? Avançarmos em tudo isso que nós recebemos nessas primeiras semanas do ano. Se nós elencarmos quantas verdades Deus passou através dessas ministrações para mim e para você. E se nós aplicarmos isso na nossa vida, esse crescimento ele será notório. Esse crescimento ele irá acontecer, irá transformar vidas, porque é visível, mensurável. Toda vez que eu vejo um relato de um cristão que diz assim: eu não abri a boca, eu não falei nada, mas pela conduta, pela atitude, se identificou. Esse é um filho de Deus. Esse é a imagem e semelhança dele. Esse ele faz por onde. Então, eu e você precisamos dessa reflexão. Eu e você precisamos avançar. Precisamos crescer. 2016 será um novo tempo, um novo ano, se nós realmente avançarmos. A semana que vem nós teremos uma oportunidade de mostrar o quanto avançamos. Ou não. Ou se estamos parados. Estamos esperando. Estamos passivos. Estamos conformados. Então, a mensagem de hoje, para concluir. Se somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos mostrar isso. Mostrar isso de que forma? Mostrar isso quando nós fazemos parte da grande comissão. Quando nós temos a oportunidade, como o irmão declarou aqui, um testemunho, que apesar de tudo, eu ainda falo de Jesus. Falo dessa paz que excede o entendimento. Falo do Espírito Santo. Falo de Deus. Não me canso de falar sobre isso. Em toda oportunidade, no cafezinho, no que horário for, porque nós temos muitos compromissos, nós temos muita coisa, nós nos carregamos demais, mas precisamos de um tempo especial, onde nós demonstramos essa imagem e semelhança de Deus. Amém? Quero convidar os amados a se colocar diante de Deus. Quero orar com vocês, porque estamos num tempo
um tempo em que há apostasia, um tempo em que temos dificuldade de entendermos o que é ser imagem e semelhança de Deus. Então, vamos nos colocar diante de Deus, não é? Vamos nos preparar para esta semana que vem, essa semana que está já adentrando, e que nós possamos fazer essa diferença. Trabalhando essa semana diferentemente do que vamos fazendo. Trabalhando essa semana mostrando que somos imagem e semelhança de Deus. Mostrando o valor de ter um consolador, de ter um ajudador. Essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo, ele está disponível 24 horas por dia para mim e para você. Basta clamar, basta chamar por Ele e Ele vem te ajudar.